Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre a análise da energia dos sistemas fechados. Vamos começar falando sobre o trabalho de fronteira móvel. Uma forma de trabalho mecânico que se pode encontrar está associada à expansão ou compressão de um gás em um arranjo pistão-cilindro. O que seria? A gente teria um sistema com um pistão, um gás dentro que aí a gente iria aquecer ele ou resfriar para que esse pistão se movesse. E fazendo o que? Gerando trabalho. A gente vai analisar esses processos num sistema de quase equilíbrio ou quase estático, ou seja, permanece aproximadamente em equilíbrio. Ah, nas fórmulas, a pressão que iremos usar será a pressão absoluta e o volume ele vai ser positivo quando for uma expansão e negativo quando for uma compressão. Uma coisa muito importante, não podemos falar de pressão de sistema em não equilíbrio. Uma coisa que já foi falada em capítulos anteriores também é como calcular o balanço de energia de um sistema fechado, que seria a energia que entra menos a energia que sai. Seria essa variação de energia. E como num sistema fechado não existe fluxo de massa através da fronteira, o balanço de energia do ciclo também pode ser expresso como o trabalho líquido que sai é igual ao calor líquido que entra. Agora vamos falar um pouco sobre o que é o que é calor específico. O calor específico é definido como a energia necessária para se elevar em 1 grau de temperatura uma certa unidade de massa de substância. Em termodinâmica, a gente vai analisar o calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante. A volume constante é relacionado mais à variação de energia interna. Já a pressão constante, a entalpia. Agora vamos falar o que é um gás ideal. Um gás ideal é um gás que a gente pode expressar ele pela fórmula PV igual a RT. A pressão de todos os gases reais, quando a baixas temperaturas, se tornam ou têm propriedades de um gás ideal. E o que isso nos diz? Nos diz que um gás ideal, a única variável dele, a única coisa que vai influenciar ele de verdade é a temperatura. A variação do calor específico pode ser algo muito suave quando a gente pega um curto espaço de tempo, ou que se a gente traçasse um gráfico, daria um gráfico linear. E esses valores a gente pode achar tabelado ou a gente pode calcular ele fazendo um calor específico médio. Só que, lógico, se sempre que tivermos a tabela em mão, tome como preferência usar a tabela. A gente também pode calcular pelas equações do CV e CP, que é do calor específico a volume constante e a pressão constante, mas a gente só estaria complicando mais o processo. E, por último, né, fazer a média. E uma coisa também que é muito importante, uma substância cujo volume específico é constante é chamada de substância incompressível. Sólidos e líquidos não possuem variação significativa no volume específico, ou seja, o CV e o CP dele são iguais. E esse sistema varia de acordo com a temperatura só, então só a temperatura que vai influenciar nele. Muito obrigado pela atenção e até mais.